João capítulo 14, no versículo 1. Posso ler? Quem achou, diga amém. Amém. Então posso ler. Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for preparar lugar a vocês, eu voltarei e levarei vocês comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não conhecemos o caminho. Como podemos conhecer? Aliás, nós não conhecemos o lugar. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também ao Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Felipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: faz tanto tempo que eu estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece. Quem me vê também vê o meu Pai. Por que é que você diz: mostra-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Versículo 16. Eu pedirei ao Pai, ou eu rogarei ao Pai, e Ele lhe dará outro Consolador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não conhece, não pode receber esse Espírito, porque não pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Amém? Essa passagem, queridos, quero que vocês prestem muita atenção, porque se trata de um momento em que Jesus ele está com seus discípulos. Ele está com seus discípulos e aqui mostra um momento em que Jesus ele vai falar que Ele é o caminho, a verdade e a vida para os seus discípulos. Vai falar também que Ele está preparando um lugar para nós no céu, né? Que Ele vai preparar a morada, que Ele vai preparar no lugar. Ou seja, Ele teria que deixar esse mundo para ir para o céu, para preparar um lugar para nós. Então, dava a entender para os discípulos que os discípulos iam ficar só. Dava a entender para os discípulos que eles iam ficar sozinhos. Jesus ia subir aos céus e ia deixá-los sozinhos. E isso passa para a gente que deu uma insegurança para os discípulos. Deu uma insegurança para a galera que estava com Jesus, porque se Jesus está com você 3 anos, te ajudando, Jesus está curando pessoas na sua frente, Jesus está ali do seu lado o tempo inteiro. E aí Jesus diz que vai ir para outro lugar. Jesus vai preparar um lugar para nós, mas Ele vai ter que ir para outro lugar. Então gerou nos discípulos uma insegurança de ficar sozinho. Gerou nos discípulos uma dúvida com relação ao caminho, porque Jesus não estava ali para ajudá-lo. E é então que Tomé pergunta para Jesus: Jesus, nós sabemos onde é o lugar, como é que nós saberemos o caminho? E Jesus falando para Tomé: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Felipe faz uma pergunta claramente de uma pessoa insegura, confusa, porque Jesus fala constantemente que Ele e o Pai estão unidos, fala constantemente que Ele e o Pai estão interligados durante todo o ministério dele. Por que Felipe iria perguntar para ele mostrar o Pai, sendo que Jesus está interligado ao Pai na frente dele? Não fazia sentido Felipe perguntar. Isso aqui é uma clara característica de insegurança, alguém que está confuso, alguém que está com medo, alguém que não quer ficar sozinho. Porque Jesus era o consolador da vez. Quando Jesus estava aqui, as pessoas que estavam do lado de Jesus eram aconselhadas, eram seguradas, eram
ajudadas por Jesus. Quando Jesus ele vai subir aos céus, os discípulos, eles ficam inseguros por não ter mais essa presença aqui. E assim também é conosco. Muitas das vezes a gente se sente muito inseguro quando não sentimos a presença de Jesus na nossa vida. Quando a gente não sente, não sabe, não tem a convicção que Jesus está com a nossa vida, Jesus está conosco, nós nos sentimos inseguros. Principalmente nós que já tivemos a oportunidade de sentir isso. Principalmente nós que já tivemos a oportunidade, a experiência de passar por isso. Quando nós não conseguimos ter essa convicção, agimos como Felipe, agimos como Tomé, ficamos sem endereço, sem orientação, não sabemos como agir, não sabemos como tomar atitude, não sabemos o que fazer em uma situação, porque não temos a convicção de que o Pai está conosco, de que Jesus está conosco, de que o conselheiro está conosco, de que há um conselheiro conosco, amém? Amém. Sentimos isso, agimos assim muitas das vezes, mas aí Jesus ele vem dizendo: eu rogarei ao Pai para que Ele vos dê outro Consolador. Glória a Deus. Eu dou glórias a Deus por isso, querido, porque além dele enviar, ele fala que esse outro Consolador vai habitar dentro de nós. Ele vai habitar dentro de nós. Ele não vai perambular pelo mundo. Ele vai habitar dentro de você, querido. A promessa de Jesus é que Ele habite em você. Outro Consolador que vai habitar em você. Essa é a promessa de Cristo. E é sobre esse outro Consolador que eu queria enfatizar aqui essa noite. Porque é Ele o responsável por nos convencer do pecado. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Não adianta eu ir até a sua casa e pregar 50 salmos. Eu orar com você 2, 3, 4, 5 horas. Se o Espírito Santo não te convencer do pecado. Se você está aqui, você está convencido de que é aqui que você tem que estar, é aqui que você deveria estar, significa que o Espírito Santo ele já entrou na sua vida. Significa que o Espírito Santo ele já te convenceu que é isso. Agora você apenas precisa acreditar. Você apenas precisa dar um voto de confiança para Ele. Amém. E assumir um compromisso com Ele. Porque Ele te traz, Ele te faz entender que o melhor lugar é aqui. Só que você vai precisar se convencer disso. Porque quando você tem um comprometimento com o Espírito Santo, basta isso, querido, para que Ele te transforme. Você nunca fez nada de errado em que na sua cabeça você pensou: caramba, o Espírito Santo não está se agradando de mim. Não era isso que eu deveria fazer. Quando você peca, e automaticamente esse pensamento vem na sua mente, como muitas vezes já aconteceu comigo, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, é o Consolador. É o outro Consolador que está tentando te convencer do pecado, que está ali martelando na sua mente que isso é errado, mas ele não te impede de agir errado. Porque nós precisamos nos convencer também, nós precisamos ter a convicção e o comprometimento de que precisamos agradar o Espírito Santo, porque Ele já faz o trabalho de nos mostrar que isso é errado, querido. Ele já faz esse trabalho, e aí Jesus vai dizer: olha, eu vou enviar um outro Consolador. E isso é fantástico, porque quando a gente vai descobrir a origem da palavra Consolador. Para quem não sabe, a Bíblia ela foi escrita no Velho Testamento em hebraico, que era a língua oficial de Israel na época, e no grego o Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito originalmente em grego e o Velho Testamento em hebraico. João fica no Novo Testamento, então ele foi escrito em grego. Então eu fui buscar no original a origem dessa palavra Consolador, para me entender um pouco mais do Espírito Santo, para me tentar descobrir mais do Espírito Santo. E eu descobri que essa palavra ela não tem tradução. É o conceito, é o sentido do Espírito Santo que é de Consolador, que é de Conselheiro, que é de Auxiliador. Vocês estão entendendo, gente? Amém? Vocês não estão dormindo aí não, né? Gente, o conceito é esse, mas a palavra em si, ela não tem significado. É uma expressão. Paracletos é a palavra em grego, mas se você pegar essa palavra Paracletos e você querer traduzir ela para nós, é um termo, é uma frase que diz alguém a quem se chama.
Então não é conselheiro, não é auxiliador, não é ajudante, é alguém a quem se chama. Quando Jesus fala, olha, eu vou rogar ao Pai para que Ele vos envie um outro Consolador, Ele estava dizendo, eu vou rogar ao Pai para que Ele vos envie um outro alguém para quem vocês deverão chamar. Aleluia! Não importa a situação, o Paracleto, querido, o Paracleto era uma pessoa que era chamada para diversas situações. Por exemplo, eu tenho uma causa na justiça, tenho uma causa na justiça lá, saí do trabalho, tive um problema com o trabalho, vou colocar lá na justiça. E eu precisava ir até a audiência. Eu chamava um Paracleto para me testemunhar, para testemunhar o meu favor diante do juiz. Precisava de um advogado, eu chamava um Paracleto para ele ser o meu advogado. Num batalhão de um exército, quando os soldados eles se sentiam fracos diante da batalha, isso é incrível, gente. Isso é incrível. Olha o exemplo que Jesus está dando do Espírito Santo. Quando os soldados se sentiam fracos diante da batalha, o general, o tenente, a patente alta lá do batalhão, eles chamavam um Paracleto, porque o Paracleto é alguém a quem se chama para encorajar você, para testemunhar seu favor, para advogar você. Então, num batalhão, imagina um Paracleto chegando para animar o batalhão, encorajar o batalhão, trazer força para o batalhão. Essa era a função do Paracleto. E esse é o nosso Espírito Santo, gente. Esse é ele, galera. Quando a gente está passando uma situação difícil, a nossa atitude não é chamá-lo. De verdade. A nossa atitude é encarar a situação com a nossa força, do nosso jeito. É ou não é? A gente encara uma situação, mas a gente não chama ele. A gente tem dificuldade de chamá-lo para a situação, quando na verdade ele é alguém a quem deve ser chamado. Muitas das vezes nós passamos diversas situações na igreja em que um simples chamado do Espírito Santo resolvia, mas a gente prefere encarar da nossa maneira. E isso começa a se prolongar, isso começa a nos chatear, isso começa a nos derrubar, nos motivar, fazer com que a gente não continue na presença dele. E a gente acaba deixando a presença de Deus. Porque a gente não chamou o Espírito Santo. A gente não utilizou esse alguém a quem nós devemos chamar, gente. Nós precisamos entender isso. Quando você estiver passando um problema com os seus pais, não vá para o seu quarto se cortar. Não vá para o seu quarto desperdiçar o seu tempo apenas em jogos. Eu amo jogar. Eu amo jogar. Só, de verdade, o Frei está saindo aqui de mim. Eu amo jogar, gente. Só que existem pessoas que depositam a sua alma em um jogo. Depositam a sua alma em músicas. Depositam a sua alma em vídeos. Tem várias maneiras de você depositar a sua alma, mas ela não chama o Espírito Santo. E chamar o Espírito Santo não quer dizer que você precisa estar aqui. O Espírito Santo, ele habita em você, querido. Então, quando você estiver passando uma situação, você deve chamá-lo. Você deve chamá-lo, você deve invocá-lo, você deve pedir a ajuda dele. Porque eu tenho certeza que se você tivesse pedido, talvez você não teria agido errado como você agiu. Talvez você não teria tentado fugir de casa, não teria tentado se matar, não teria tentado terminar o seu namoro, terminar o seu casamento, não teria tentado sair da igreja, sair do seu ministério, porque você não chamou. Mas se você tivesse chamado, pode ter certeza que o Espírito Santo ia resolver, ia te ajudar a resolver. Hoje eu quero que você entenda, querido, que é uma noite em que nós vamos chamá-lo. É uma noite em que nós iremos chamar a esse Consolador, a essa pessoa que a gente tem que chamar, como diz o próprio Jesus. A gente vai chamar ele. Eu não vou fazer você chamar, não, mas eu vou chamar. Hoje eu vim para cá decidido a isso. Eu falei, Senhor, eu vou lá para te chamar. Eu vou lá fazer do começo ao final desse culto um chamado pela tua presença. Porque nós temos o hábito de decidir por nossas forças, de tomar atitude com a nossa coragem, nos encorajar para agir, quando na verdade o conselheiro era a pessoa principal para nos encorajar.
Era o conselheiro que fazia isso, era o paracleto que encorajava, não era a pessoa que se encorajava, não era a pessoa que se curava, não era a pessoa que se perdoava, pelo contrário, ela deveria chamar um paracleto, e é por isso, querido, que eu quero que você entenda essa noite. Chame ele. Talvez você veio para cá hoje e eu não entendo o que passa na sua alma, eu não entendo o que passa na sua mente. Você entende. Não sei como você saiu de casa. Talvez você saiu de casa brigado com seus pais. Talvez você saiu de casa com um convite para ir para uma balada. Talvez você veio aqui, mais cedo você bebeu, você usou droga. Como mais cedo eu chamei um amigo meu para vir, ele não veio. Mas ele estava bêbado. E ele falou, mano, me passa o endereço aí, eu tô bêbado, mas eu vou. Aí eu falei, Avenida Central 280, vou te esperar, eu não vou te buscar. Falei pra ele, eu não vou te buscar, eu vou te esperar. Tu vai? Vou, eu vou, bêbado. Não veio, mas eu tenho certeza que no próximo ele vem. Tenho certeza que no próximo o Espírito Santo vai sacudir ele lá. Tenho certeza. Porque é isso que ele faz, querido. Então que a gente possa chamar ele hoje, amém? Quem vai chamar o Espírito Santo aqui hoje? É isso que eu vim decidido a fazer. Porque eu vou ser sincero para vocês. Eu tenho muitos problemas. Eu tenho várias situações para resolver quando eu sair daqui. E na boa, eu falei com uma amiga minha, Lia. Hoje é uma noite de respostas. O Espírito Santo precisa nos responder de alguma forma, querido. O Espírito Santo precisa nos encorajar. Se esse for o seu problema. O Espírito Santo precisa abrir a nossa mente para alguma coisa, se esse for o seu problema. O Espírito Santo ele precisa te curar, se esse for o seu problema. Mas para isso você precisa chamar Ele. Para isso você precisa invocar Ele. E é nesse momento que eu quero pedir para você, querido, que você feche os seus olhos. Que você feche os seus olhos agora, que você fique de pé.